Chegou a hora do programa Estúdio ao Vivo para vocês. Eu sou a Gisele Suardi e hoje vai ser um tema muito importante que nós vamos trazer, que é sobre a conexão do Brasil e Estados Unidos, a força da comunidade brasileira. E por isso, nós temos um convidado muito especial aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, o embaixador João Lucas Quental, que é cônsul-geral do Brasil em Orlando. Um prazer estar aqui com você, com vocês todos. De fato, como cônsul do Brasil aqui em Orlando, é muito importante que a gente possa se comunicar com a comunidade, estar presente junto ao brasileiro residente aqui na Flórida Central e em todo os Estados Unidos, para tirar dúvidas, passar informações. Então, é muito bom poder compartilhar esse espaço com você. E já começando falando um pouco da sua trajetória, eu quero que você conte sua chegada aqui, a recepção dos brasileiros aqui em Orlando. Olha, o consulado em si tem 3 anos de funcionamento. Eu tenho mais ou menos 2 anos, completei 2 anos em julho desse ano. Então, sou recém-chegado ainda aqui na cidade, né? Mas, olha, desde o primeiro dia fui acolhido com muito carinho pela comunidade brasileira. Já na primeira semana que eu cheguei, participei de uma série de eventos organizados aqui pela comunidade empresarial e desde então não tenho parado, né? Aqui a comunidade é muito dinâmica, muito presente e é sempre um prazer estar do lado da comunidade nos eventos locais. E hoje você aqui não só participando do programa Estúdio ao Vivo, mas fazendo a visita aqui nas instalações da Drix. Quanto é importante ter esse apoio aqui para todos nós, mas como você estava trazendo, o apoio que você tem dos brasileiros e da rádio desde o início. Olha, eu acho interessante que Orlando está se tornando uma espécie de capital do Brasil nos Estados Unidos. De todo o país, ou seja, de todos os Estados Unidos, empresas, empresários brasileiros têm se relocado para cá e eu diria que muito nessa área de comunicação. Então, a Spot Brasil Rádio tem esse papel, eles estão sediados aqui, mas transmitem para todos os Estados Unidos, né? Inclusive, nem sempre Flórida é o principal mercado, né, da rádio. Isso, então, é uma coisa curiosa de Orlando, que vem acontecendo, que a gente vem notando, né? Que os brasileiros têm escolhido Orlando como a sua capital, né, nos Estados Unidos. E aqui na rádio tem o quadro Notícias do Consulado, que é onde você, embaixador, vai respondendo as perguntas. E o interessante é que não são perguntas só de ouvintes daqui de Orlando. Então você consegue tirar as dúvidas de brasileiros em qualquer região. Assim, não é fácil essa questão, né, da burocracia brasileira e, né, questão de passaporte, procuração, visto. Quem não convive com isso no dia a dia, é natural que tenha dúvidas, né? E nem sempre sabe como tirar essas dúvidas, como obter essa informação. Então, um serviço como esse, que a gente consegue chegar, né, a 100 mil brasileiros em todo o país para poder esclarecer essas questões, é fundamental. E desde o primeiro momento, né, a Spot Brasil Rádio se juntou a nós, fizemos uma bela parceria e conseguimos, né, estamos conseguindo passar essas informações ao público brasileiro aqui nos Estados Unidos. Tem alguma pergunta que você pode trazer aqui para nós, que é recorde de perguntas, assim, sempre tem, e você responde um dia, passa 15 dias, tem de novo? Tem alguma assim que você pode trazer aqui para nós novamente? Tem uma pergunta que realmente ocorre com muita frequência, e a pergunta é assim: eu posso renovar meu RG no consulado? E infelizmente a resposta é não, né? Porque o RG é um documento que é emitido no Brasil pelos órgãos estaduais, né, dos governos estaduais, né? Mas muita gente acha que os consulados, além de emitir passaporte, visto, né, atos notariais, também conseguem emitir RG. Pelo menos ainda não. E agora, até falando de perguntas, já aproveito para fazer uma bem importante, porque no momento atual das políticas atuais, de tudo que vem acontecendo, é importante a gente saber se o consulado emite algum tipo de documento, por exemplo, das pessoas que estão retornando ao Brasil com relação aos seus pertences, com relação a tudo isso. Quem vive aqui nos Estados Unidos ou no exterior há mais de 2 anos, né,
pode, ao regressar ao Brasil, levar os seus pertences sem pagar nenhum imposto de importação. Mas, para isso, precisa comprovar a residência, né? E o consulado emite um atestado de residência que permite, né, que essa pessoa, a sua família, esteja voltando ao Brasil, possa levar seus bens, a sua geladeira, né, a sua estante, a sua cama, né, sem pagar imposto no Brasil. Algumas coisas, claro, não tem como levar, né? Carro não é possível, lancha, se você tem uma lancha, não tente levar a lancha, porque vai pagar imposto. Mas os seus bens domésticos, esses sim, você pode levar sem pagar imposto, desde que você tenha um atestado de residência. Interessante. Essa resposta é importante para vocês espalharem essa notícia, porque a gente tem visto, e vocês devem receber muito lá, né, embaixador, de pessoas sabendo das notícias, e não só de pessoas entrando em contato porque estão retornando ao Brasil. Esse é um serviço regular que a gente presta, né, todos os consulados, né, mas esse é um serviço que só quem reside na nossa região, né, pode obter aqui do consulado. Então, se você mora, por exemplo, no Texas, você tem que ir atrás do consulado da sua região em Houston, né? Se você mora na Flórida Central, aí somos nós aqui em Orlando. Excelente. E falando desse trabalho que vocês têm no consulado aqui de Orlando, já falando um pouco de dados que eu tenho, porque vocês alcançaram um marco histórico do crescimento que teve, que ultrapassou Miami, o crescimento de atendimentos. De fato, ano passado teve um mês muito especial em que nós conseguimos passar Miami em termos de passaportes emitidos, né? Mas Miami é um consulado muito maior do que nós aqui, Orlando, né? Nós somos o menor consulado da rede brasileira nos Estados Unidos, mais ou menos 1/3 do tamanho de Miami. Então foi um momento muito especial que a gente, né, conseguiu passar Miami, todos os ventos, né, soprando a nosso favor. Normalmente, nós temos ficado um pouco abaixo de Miami. Isso você atribui à questão de mais serviços, ou os consulados têm o mesmo serviço? Mas eu vejo também que o teu papel como embaixador é fundamental, porque você traz essa acessibilidade, você indo até os lugares, aos eventos, como você já citou. Olha, um fator certamente é o tamanho da comunidade, né? E nossa comunidade aqui em Orlando é parelha com a comunidade do sul da Flórida. Mas nós temos uma capacidade de atendimento bem menor do que o consulado em Miami, né? E do que os outros consulados nos Estados Unidos. É uma coisa que a gente quer remediar, a gente precisa expandir aqui nosso atendimento em Orlando. Estamos trabalhando para isso junto com Brasília, mas no momento ainda estamos um pouco atrás. E agora falando não só dos serviços físicos, mas a tecnologia a favor dos serviços que vocês podem prestar, que as pessoas não precisam ir necessariamente ir fisicamente até o endereço. Como a gente trata de documentos, né, a maior parte dos serviços a gente precisa ter o original para poder comprovar a identidade da pessoa. A pessoa não precisa comparecer necessariamente, né, presencialmente no consulado, mas o documento precisa. Então, a gente faz muitos serviços por correio, por exemplo, né? Até passaporte a gente consegue fazer por correio. A pessoa faz toda a inscrição online, preenche o formulário, anexa cópia dos documentos, mas no final das contas tem que mandar o original para a gente poder comprovar a identidade e poder emitir o documento. E agora falando dessa conexão cultural e até do comportamento dos brasileiros com relação a entender que o consulado é acessível, não só o embaixador com essa acessibilidade, até mesmo estando aqui mais uma vez, agradecer a sua visita, Adrix, e aqui na rádio, e estar com a gente dando essa entrevista, mas vocês também participam dos eventos ativamente, tendo o espaço de vocês ali para atender a comunidade. O consulado, né, quer estar onde o brasileiro está, né? Então nós apoiamos uma série de eventos que são organizados pela comunidade brasileira aqui na região. Daqui a poucas semanas vamos ter o Arraiá na Roça, né, comemorando a festa junina em agosto. Nós apoiamos o carnaval que foi organizado lá em Lake Nona, e esse ano, se tudo correr bem, vamos ter o primeiro festival de cinema em Orlando, em outubro, né? Então são eventos que a gente apoia, divulga, participa, né? E podemos fazer muito mais se você, brasileiro que reside nessa região,
né, e organiza, junto com amigos e familiares ou a sua comunidade, algum evento comunitário, fale com a gente que a gente vai tentar ajudar você. Incrível, tá vendo só? São oportunidades que talvez você, brasileiro, não sabe que tem esse apoio, que pode ter esse apoio do consulado, que é tão importante, do embaixador. E continuando a falar dessa questão da acessibilidade, das dúvidas que as pessoas têm, tem alguns serviços que você pode trazer para a gente que o consulado serve, que o consulado tem, mas que as pessoas não procuram tanto, que a gente pode destacar aqui? Bom, nós começamos um serviço no final do ano passado, que é a carteira consular, que é uma espécie de identidade que nós emitimos com nome, endereço, data de nascimento, que por ser nova, né, ainda não é muito procurada. Para você ter uma ideia, a gente emite mais ou menos 600 passaportes por mês, mas apenas 15 carteirinhas por mês, né? E eu acho que é um documento útil, ele ajuda, por exemplo, se for abrir uma conta num banco ou uma linha de telefone, né, a empresa sempre pede duas formas de identidade. Uma pode ser o seu passaporte, a outra pode ser essa carteirinha. Então é um serviço que a gente presta, é gratuito e pode ser muito útil, né, para o brasileiro residente aqui na região. E essa carteirinha, ela pode ser solicitada através do site do consulado? Exatamente, pelo site do consulado, né, a pessoa tem que preencher o formulário, mandar os documentos, pode fazer por correio, né, e então não precisa vir pessoalmente no consulado, mas é um serviço, né, que eu estimulo muito que a comunidade, né, faça uso, porque ele pode ser de extrema utilidade, né, sobretudo nos momentos atuais. E esse papel que você trouxe da importância das pessoas saberem outros tipos de serviço, elas como apoio ao consulado, não só esse papel que você trouxe, que vocês trazem bastante apoio, mas os brasileiros apoiarem, contarem um para os outros que existe o consulado aqui em Orlando. Nós, como todo consulado brasileiro, né, no exterior, a gente trabalha muito próximo da comunidade, em parceria com organizações, com empresas, né, que atuam na nossa região. Então, né, a gente não consegue fazer tudo o que a gente faz sem essas parcerias, né? Então é fundamental que a gente esteja ali do lado da comunidade, trabalhando junto com a comunidade para apoiar essa comunidade. Não seja em eventos tipo Community Days, em expos comerciais, ou apenas eventos para divulgar, né, os serviços que a gente presta. A gente está sempre trabalhando junto com a comunidade. E reforçar para vocês que todos os dias aqui na rádio você consegue tirar dúvidas, então aproveite, sempre envie as suas perguntas aqui para a rádio, porque o embaixador tira todas as dúvidas. E agora a gente já indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, mais uma vez falar de toda essa estrutura que você está acompanhando aqui e vendo, saber que está à disposição, você e toda a equipe do consulado tendo a oportunidade de estar aqui, as portas estão abertas para te receber sempre, embaixador, não só para trazer os eventos do consulado para cá, isso é muito importante, não só para nós, mas para o consulado. Eu agradeço muitíssimo. Espaços como esse são vitais, né, para o consulado, para a comunidade brasileira, e é importante, né, que a gente possa não só ficar ali no consulado recebendo o brasileiro, mas que a gente saia do consulado e possa estar mais perto do brasileiro que reside aqui na região. Isso mesmo. Agora, como um recado final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros, nossos ouvintes e que sabem de todo esse apoio importante que você, como embaixador e como a comunidade precisa. Olha, o consulado em Orlando é a casa do brasileiro aqui na Flórida Central. Nós estamos à disposição do brasileiro para tempos bons e para tempos não tão bons. Nós temos serviços 24 horas, 7 dias por semana. O brasileiro pode sim nos contactar, se necessário, em caso de emergências, em caso de urgências. Eu também peço um pouco de compreensão, né, porque nós estamos enfrentando um momento de uma grande sobrecarga de demanda, não só aqui em Orlando, mas em todos os consulados brasileiros nos Estados Unidos, e alguns serviços que a gente presta, que antes levavam 2 semanas, 1 mês, hoje levam um pouco mais. Mas se o seu caso é de emergência, é de urgência, nós damos um jeito e atendemos você.
Excelente, recado dado para vocês. E agora deixar as redes sociais, todos os pontos de apoio que os brasileiros podem ter junto ao consulado. Olha, nós temos nosso Instagram, que acho que é o principal meio de divulgação. Nós batemos 10 mil seguidores há coisa de 2 ou 3 meses, isso com pouquíssimo tempo de operação, né? Orlando, consulado.orlando. Temos também, né, Facebook, temos Instagram, já falei, internet, ou seja, está tudo ali disponível para o brasileiro que precisa de alguma informação consular para acessar e nos seguir e nos acompanhar. Excelente. Com relação ao WhatsApp, não tem mais esse apoio, ou aí continua tendo? O WhatsApp a gente suspendeu temporariamente, dúvidas pontuais, né? A gente agora está priorizando o e-mail, né? consular.orlando@itamaraty.gov.br. Mas se você não teve tempo de anotar, não se preocupa, entra no Google, Consulado em Orlando, você achará todos os nossos contatos. Excelente. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Por trazer não só as informações, mas esse apoio à comunidade brasileira, à nossa rádio, à sua visita aqui. E vocês continuem conectados com a gente. Tenho certeza que não só a audiência de vocês é importante, o apoio da comunidade brasileira para o crescimento da rádio e o apoio tendo aqui o embaixador conosco. Até a próxima gravação. Tchau, tchau.